E eu tenho que ser sincero para você, a maioria das empresas, elas não são boazinhas. A maioria das empresas, elas visam o lucro. A minha intenção aqui não é falar sobre algum CDB específico, mas sim te ensinar a verificar as informações necessárias para você conseguir avaliar se aquele CDB vale a pena, se ele é algum tipo de cilada. Então o meu objetivo é que você aprenda essas informações e não apenas decore. Se você é a favor desse tipo de pensamento, dá um like aqui da confiança. A gente está vendo pipocar um monte de instituição financeira oferecendo CDBs de liquidez diária, só que muito acima do 100% do CDI, que é o mais comum. A gente vê 150%, 200% e às vezes até 300%. Então, para você não cair numa possível cilada, eu vou te mostrar quais são as informações que você deve olhar. E lá no final do vídeo eu vou te explicar o motivo dessas empresas pagarem tanto assim. Então a primeira informação a se verificar é o vencimento desse CDB. Comumente os CDBs eles têm um vencimento de 2 anos e eles têm um motivo para isso. Isso porque a alíquota de imposto de renda acima de 2 anos é menor. E existe imposto de renda em todos os títulos de renda fixa, exceto a poupança. Então a gente pode ver pela tabela aqui que existe um estímulo para a gente deixar o nosso dinheiro investido e retirar somente depois de 2 anos. Então o que você tem que saber nesse caso? É que apesar de ele ter um rendimento maior, o imposto de renda dele também é maior. Então no caso do rendimento nominal, né, que é o quanto a empresa está te pagando, num CDB, por exemplo, de 200%, ele vai estar pagando o dobro do comum, que é o de 100%, certo? Só que quando a gente retira o imposto de renda, essa diferença vai ficar menor. Então a gente pode dizer que a rentabilidade líquida ele é menor do que a rentabilidade nominal, por conta desse imposto de renda. A segunda informação que você tem que se atentar é referente aos rendimentos desses CDBs. Vamos pegar o exemplo da XP. Ela estava oferecendo há um tempo atrás um que tinha o vencimento de 3 meses, ou seja, ele ia pagar o maior alíquota de imposto de renda, que é de 22,5%. Só que a gente também poderia escolher um CDB comum de 100%, só que ele tem o vencimento em 2 anos, então a gente iria pagar 15%. E claro, né, por conta dessa diferença, a gente vai pegar esse de 100%, que é de 2 anos, e trazer a uma taxa equivalente para 3 meses. Então eu trouxe aqui uma conta para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Eu coloquei um investimento inicial de R$5.000 nessas duas opções, só que a gente não vai pegar a taxa do CDI atual. A gente vai pegar o DI futuro, ou seja, o quanto que o mercado julga que o DI estará daqui 3 meses. Nesse caso, eu busquei no site da B3 que o mercado julga que o CDI lá daqui 3 meses, né, daqui 90 dias, ele vai estar 8,94% anual. Se a gente trazer a uma taxa equivalente para 3 meses, isso vai dar 2,16%. Então é isso que 100% do CDI vai render. Então a gente olhando aqui na conta, a gente vê que o CDB da XP já retirado o imposto de renda, ele rendeu R$167. Agora no caso do CDB comum, a gente está retirando o imposto de renda de 15%, porque ele é de 2 anos, certo? Mas trazendo a uma taxa equivalente para 3 meses, a gente vê que ele renderia R$91. Então apesar da rentabilidade nominal do CDB da XP ser 100% acima do CDB comum, a gente vê que a rentabilidade líquida ele é 82% acima. E essa diferença se dá pela diferença de imposto de renda que eu comentei agora há pouco. A terceira informação que você deve verificar são os valores e as condições para que você possa investir nesse CDB. Geralmente ele tem um investimento mínimo e máximo para você conseguir participar dessa promoção, vamos assim dizer. Geralmente, esses CDBs eles têm um investimento máximo de R$10.000. E a condição para você participar, geralmente, é só apenas para novos clientes. Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você vê um CDB e você fala, pô, vou tirar da minha reserva de emergência, que está num outro banco. Daí você retira, joga para nova instituição e só depois vê que aquela condição era apenas para novos clientes. Então por isso que a gente tem que se atentar a isso também. A quarta informação que a gente tem que olhar é a liquidez, ou então pode ser chamado de carência. Ele significa o tempo necessário que você tem que deixar o seu dinheiro parado antes de você poder resgatar.
E nesse caso a gente está falando de CDBs de liquidez diária, ou seja, você pode retirar a qualquer dia sem nenhuma perda. É como se fosse uma poupança ou uma conta corrente. Mas você também tem que ficar atento a isso, porque muitas vezes existem propagandas que dá a entender que é de liquidez diária, só que a gente não lê as letras miúdas e depois a gente acaba conferindo que ele não tinha essa liquidez, que você tinha que deixar o seu dinheiro parado, por exemplo, por 3 meses antes de você poder retirar. Então por isso que é muito importante. A quinta informação que você tem que olhar é o risco da instituição. E o CDB nada mais é do que um empréstimo que a instituição pega com a gente, ou seja, a gente empresta para essa instituição. Só que existe também a possibilidade de essa instituição quebrar e não conseguir pagar a gente. Mas calma, que no caso do CDB a gente é seguro pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas de qualquer maneira a gente tem aquela dor de cabeça de solicitar o FGC, daí geralmente demora 1 mês para você receber. Então é bom você conferir qual que é o risco dessa instituição. E também você tem que saber o risco dela para você ver se vale a pena. Porque tem aquela questão de quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. E no caso da renda fixa, isso daí é muito verdade. Então, por exemplo, se você for investir em um CDB que está pagando 150% do banco A, e ele tem um risco moderado de dar o calote, e num outro CDB você tem o banco B. Só que nesse banco B, ele também rentabiliza, né? Ele rende 150% do CDI, só que ele tem um risco um pouco maior. Então, por que você vai emprestar o seu dinheiro para o segundo banco, sendo que o primeiro banco tem um risco menor? Então, por isso que a gente tem que se atentar. E para a gente saber qual que é o risco da instituição, a gente tem que verificar qual que é o rating dessa empresa. O rating nada mais é do que uma nota expedida por determinadas agências e que ela mostra a capacidade da empresa honrar com as suas dívidas. E essas notas são basicamente igual uma escola, né? A nota A é melhor do que a B, que é melhor que a C. E você pode ver aqui pelo quadro ao lado também, né, como que se dá essas notas. Cada agência tem um estilo diferente de nota. E então, antes de você investir nesses CDBs, pesquisa lá no Google. Por exemplo, no caso da XP, se você procurar lá, você vai ver que a nota da XP é AA, que foi expedido pela Fitch, que é uma dessas agências. E falando em risco, há uns 6 meses atrás saiu algumas reportagens dizendo que a PicPay foi processada por diversos clientes, porque elas estavam tentando sacar o dinheiro que estava na conta digital, só que elas não estavam conseguindo. Então por isso que é importante você verificar o risco de cada instituição. Eu já te apresentei agora todas as informações necessárias para você poder fazer uma escolha melhor, para saber se tal CDB não é uma cilada. E eu vou te mostrar agora o motivo do porquê essas empresas fazem isso. Por que elas pagam uma porcentagem tão a mais do que os CDBs comuns? E eu tenho que ser sincero para você, a maioria das empresas, elas não são boazinhas. A maioria das empresas, elas visam o lucro. Só que nesse caso, a gente tem uma relação de mutualismo, ou seja, ambas as partes ganham. Porque a empresa, muitas vezes, ela quer reter novos clientes. E para isso, né, nesse caso em específico, ela está te dando uma vantagem financeira. Existe uma métrica que é chamada de CAC, e ela mostra o quanto que a empresa gasta para conseguir novos clientes. E esse gasto ele vem do marketing. Só que muitas vezes, para algumas pessoas, não adianta você fazer um marketing espetacular, gastar rios de dinheiro. Você tem que ter um chamariz maior. E para essas pessoas, um chamariz maior talvez seja essa vantagem financeira que você vai ganhar, ao abrir essa conta. E como dizia um professor meu, o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. Então é isso, pessoal. Se você se sentiu mais confiante para investir nesses CDBs que pagam bem mais do que o normal, dá o like da riqueza aqui embaixo e siga a gente também nas nossas redes sociais, se você quer saber sobre assuntos relacionados a finanças, investimentos e negócios. Grande abraço e até a próxima.